Bom dia, meus irmãos, que bom estarmos juntos em mais um devocional. Hoje eu separei aqui uma porção do Salmo 119 para nós estarmos meditando. Então vamos ter uma palavra de oração, mas já abre sua Bíblia aí no Salmo 119, versículos 1 até o versículo 8. Oremos. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã, por mais um dia em que nós podemos nos voltar para a Tua Palavra. Peço que Teu Espírito Santo nos capacite a colocá-la em prática dia após dia. Ser com cada um dos meus irmãos, ser com a Tua igreja espalhada nesse mundo. E assim nós oramos pelo nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Então o Salmo 119, versículo 1 a 8 diz assim: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos, para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Este salmo é um salmo alfabético, né? um salmo escrito de forma acróstica, a gente poderia dizer. Então, ele se divide da seguinte maneira: 8 versículos começam com uma letra, depois outros 8 versículos continuam com uma outra letra do alfabeto hebraico. Você pode perceber talvez que na sua Bíblia tem essa divisão, né? Então, Aleph, Bet, cada uma desses subtítulos ali é uma letra do alfabeto hebraico, e isso dando ainda mais beleza à poesia desse salmo aqui e a preocupação do salmista, né? Em ali pensar em cada palavra com aquela letra inicial, né? E hoje nós estamos olhando para o primeiro grupo de 8 versículos que em hebraico iniciam com a letra Aleph. Então, que já aqui a gente já consegue visualizar como o Senhor, né, ele é um Deus cauteloso que criou a arte, né, que criou a poesia, né? Então que beleza ver isso no Salmo 119. Vamos ver o versículo 1. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. A lei do Senhor mostra o caminho, ela dita o limite. Ou seja, Deus não nos deu uma revelação obscura, subjetiva, né? Ele nos deu uma base que nos conduz à verdadeira felicidade. Todo ser humano, né, ele anseia por ser feliz. E o cristão, ele tem essa felicidade firmada nas Escrituras, nos preceitos do Senhor. Nós não estamos à deriva. Ainda no Salmo 119, o versículo 105, ele afirma: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E isso o Senhor faz de forma consistente, de forma objetiva. Por essa razão, a nossa vida também deve ser atingida de uma forma objetiva e consistente, transformando os nossos relacionamentos, moldando o nosso caráter, para que cada decisão ela seja tomada de acordo com os princípios bíblicos. É importante a gente frisar isso sempre, né? Porque como é fácil a gente esquecer de que esta viva palavra o Senhor nos entregou para revelar a Ele mesmo, mas também para nos orientar, dirigir os nossos passos em todas as coisas. A Bíblia, ela tem sido uma fonte indiscutível de autoridade e regra de fé sobre a sua vida. Ela é a regra prática para você. Em outras palavras, você tem recorrido às Escrituras para ver o que Deus diz sobre o modo como você deve viver, né? Sobre o modo como Ele quer que você tome decisões. Sim,
Então, como você tem resistido a essa tendência que temos, né, de levar as questões para o campo, vamos dizer assim, da subjetividade? A tendência de amenizar a uma ordem clara da palavra. Nós precisamos lutar mesmo contra a nossa carnalidade, contra o nosso coração, que vai tentar relativizar a palavra do Senhor quando ele é muito claro, né? Então, quando ele fala, por exemplo, em Tessalonicenses, né? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O Senhor quer que cada um de nós andemos em santidade, em pureza, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, e tantos outros preceitos que o Senhor tem para nós com muita clareza, né? E nós, às vezes, generalizamos, fugimos da discussão de um modo geral, genérico, mas fugindo, né, da intervenção, da exortação do Senhor diretamente para nós, no nosso pessoal. Versículo 2: Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Quem guarda o conhecimento de Deus o busca com todo o seu ser. A ideia de bem-aventuranças, ela está contida aqui nesse salmo, né? Bem-aventurados, como são felizes os que andam na lei do Senhor. E nesse versículo aqui, o versículo 2, o autor continua: como são felizes os que obedecem, os que o buscam com todo o coração. Aqui é uma relação de dependência, ao contrário da autossuficiência. O Senhor, através da sua palavra, ele aponta restrições, mas cada uma delas nos conduz a um caminho de vida e de contentamento, a uma real felicidade, né, por estarmos ali desfrutando inclusive das bênçãos, desde já, que o Senhor promete a nós como seus filhos, se andarmos em obediência. Há uma bênção dupla em guardar os testemunhos, em buscar ao Senhor. O versículo 3: não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Essa é uma outra característica, né, dos bem-aventurados, daqueles que são felizes de fato. Não praticam o mal. O nosso Deus é um ser moral e, portanto, ele está preocupado com o nosso estilo de vida. Assim, nós encontramos em sua palavra o direcionamento sobre como nós devemos conduzir cada área das nossas vidas. Nós precisamos entender que não há, portanto, espaço para os nossos achismos. Nós recebemos do Senhor, através da sua palavra, todo o direcionamento para uma vida santificada. Versículo 4: tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Deus, tendo ordenado a lei moral, ele diz o modo de observá-la, fielmente, diligentemente, né? Então, portanto, Deus, ele não é indiferente ao tratamento que os homens dão à sua lei, se as observam, se negligenciam ou desafiam os mandamentos do Senhor. Ele não é indiferente. Cada um, no fim das contas, recebe aquilo que planta. No versículo 2, quando observada, o ponto 2 aqui, né? Quando observada, Deus distingue o espírito da sua observância também. Então, o Senhor não é indiferente ao modo como as pessoas tratam a sua lei, mas uma vez que ele distingue aqueles que a observam, a observação dessa lei, ela também é discriminada, né? Ele distingue um espírito, se é uma busca, uma observância escrava, parcial ou de fato diligente. Como que você tem observado a palavra? É de forma diligente? Né? É lutando dia após dia ali contra você mesmo, contra o seu coração, para que o nome do Senhor seja honrado? O salmista pede no versículo 5, né, para andar em obediência, para permanecer nos caminhos de Deus. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Nós não mudamos os marcos que Deus colocou através dos seus mandamentos. Mas, irmãos, como crentes no Senhor Jesus, nós não buscamos, no fim das contas, felicidade a qualquer custo. A infelicidade, ela surge quando nós transgredimos justamente os limites colocados pelo nosso Senhor. O certo é certo, mesmo que ninguém faça, e o errado é errado,
mesmo que todo mundo faça. Você já deve ter escutado essa frase, né? Mas o fato é que nós, como filhos de Deus, devemos nos posicionar pelaquilo que é certo, pelaquilo que honra ao Senhor, pela obediência aos mandamentos, mesmo que todo mundo ao nosso derredor não obedeça. Mesmo que todo mundo ao nosso derredor obedeça de forma parcial. Mas felizes são os que obedecem. Tu me ordenaste os teus preceitos, para que sejam fielmente obedecidos. É isso que... E aí o salmista ele termina aqui, né? Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones, né? Então que no dia de hoje, que durante essa semana, a disposição do nosso coração seja essa, né? Que cada um de nós possa fazer esta oração: Senhor, eu quero te obedecer. E aí, meu irmão, a cada devocional que você fizer durante essa semana, então que você possa ali extrair o princípio, extrair o mandamento direto e objetivo também para a sua vida e se propor a colocar aquilo em prática, a obedecer. E como que você obedece? Como que nós obedecemos, né? Então não é por meio de uma resolução geral. Você precisa, eu e você, nós precisamos de um plano específico para que de fato a gente venha obedecer ao Senhor, para que de fato a gente venha a mudar a nossa postura diante da vida, diante das demandas mesmo, né? Então, que a cada dia dessa semana, o seu devocional, você tenha a disposição de obedecer e possa organizar ali um plano de obediência, né? Então, se a conclusão do seu devocional, no dia de hoje ou no dia de amanhã, for: eu devo amar mais os meus irmãos, ok, como que você fará isso naquele dia específico? Porque enquanto a conclusão que você chegar for apenas: eu devo amar mais, dificilmente você vai começar de fato a amar. Mas como que você vai amar algum irmão naquele dia específico? Ou sei lá, se a conclusão for: eu devo encorajar, certo? Então, ao invés de ser simplesmente você chegar à conclusão de que eu devo encorajar os meus irmãos, talvez o seu plano de ação deva ser: hoje, no dia de hoje, eu ligarei para um irmão meu e vou indicar uma palavra de encorajamento nas Escrituras e vou orar com ele. Então, esse é um plano prático, né, onde você coloca ali uma resolução de obediência ao Senhor. E aí você vai reparar que se você fizer isso todos os dias, embora você, assim como eu, ainda caia, ainda peque, mas ainda assim você vai ver, vai poder olhar para trás no final da semana e ver que apesar de você a cada dia foi sendo zeloso e diligente em colocar em prática a palavra do Senhor em obediência. Então que o Senhor nos encaminhe para isso, para uma mudança de vida que leva em conta os mandamentos dele, que leva em conta uma obediência. E essa obediência precisa ser prática. Ela tem que sair do campo das ideias para a ação. É isso que o Senhor espera de nós. Então que não sejamos religiosos, cheios de conclusões genéricas, gerais, mas que não nos levam a lugar algum. Então que dia após dia, um passo de cada vez, nós possamos nos alegrar por estar nos obedecendo ao Senhor. Então que o Espírito Santo de Deus nos capacite a fazer isso, a colocar isso em prática. Que o Senhor abençoe a sua vida nesse dia e nesta semana. Eu quero ter mais uma palavra de oração. Bondoso Deus, ser com cada um dos meus irmãos, os fortifique na verdade, a tua palavra é a verdade. Que o Senhor nos livre de andarmos de forma religiosa, de forma a fazer generalizações acerca da sua palavra e continuarmos vivendo sem obedecer os princípios e os mandamentos estabelecidos por ti, Senhor. Nós queremos encontrar em ti e na obediência aos teus mandamentos a satisfação para as nossas almas, que na verdade só podem ser encontradas em ti. Então assim nós clamamos, nós intercedemos uns pelos outros e te louvamos e engrandecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então uma boa semana e até logo mais.